Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista de NR10 e mantenho páginas na rede social sobre o tema de NR10. E o vídeo que eu preparei para hoje é sobre o que muda com a próxima revisão da NR10. Se sabe que a NR10 está prestes a ser mudada, há alterações, e isso cria um certo desconforto, né? Poxa, mas eu já investi tanto, puxa, eu já fiz curso, puxa, né? Como é que é isso, né? Então, eu preparei esse vídeo para a gente conversar sobre as principais alterações que a NR10 vai trazer nessa revisão, né? Bem, primeira coisa, volta e meia me pergunta quando é que vai ser, quando é que vai ser, quando é que vai ser. Tá? E a resposta é próximo, mas desde que a pandemia começou é próximo, tá? Porque na realidade estava num processo de revisão, já estava bem adiantado quando chegou a pandemia, isso atrasou todos os trabalhos, né? Isso dificultou todas as questões de reunião, então ela está, digamos, prestes a sair. Ninguém sabe quando vai sair, mas não vai demorar muito não. Se o Corona deixasse, já estaria aí publicado, tá ok? Mas, apesar disso, né, eu tenho uma boa notícia, né? Calma! Calma, é tão bom dar boa notícia em engenharia, né? Tudo que você já fez, tudo que você já sabe, tudo que você investiu, né, os procedimentos que você emitiu, as medidas de controle que você já tem, os EPIs que você adota, né, as questões de habilitação de habilitação, qualificação, autorização dos seus profissionais, mas tudo, nada mudou, tá? Então essa revisão não é uma mudança de estratégia, muito pelo contrário, né, um aprofundamento na estratégia já tão bem inaugurada em 2004, né? 2004, 2005, tá? E o que muda, né, assim, de primeiro, é que todas as normas regulamentadoras estão sofrendo processo de revisão. Todas elas. Mas por que isso? Porque, na realidade, a norma regulamentadora número 1 foi alterada. Ela foi alterada e já está publicada. Já está publicada na nova versão. E a NR1 são as disposições gerais, né? Disposições gerais. Então ela afeta, o que ali está, afeta a todas as normas regulamentadoras, né? Vamos dizer, ela é uma norma regulamentadora mãe, são as disposições gerais, e ela inaugura e traz para a gente o gerenciamento de riscos ocupacionais. E como essas exigências do gerenciamento de riscos ocupacionais e do programa de gerenciamento de riscos, vamos ver o que é isso? Isso afeta todas as normas regulamentadoras e, claro, afeta também a norma regulamentadora número 10. Então, esta mudança geral de todas as normas, o principal motivo é uma harmonização entre as normas regulamentadoras com o que está hoje vigendo através da NR01. É tão interessante a questão da calma, né, que vocês vejam que a NR1 já foi publicada na sua versão. E, na realidade, nós continuamos trabalhando, digamos que a antiga NR10, mas sem nenhum problema. Nenhum problema, porque não existe conflito, tá? Não existe conflito entre elas. Então vamos ver o que a NR01 mudou, né? O que é o gerenciamento de risco ocupacional, né? O que é programa de gerenciamento de risco, para a gente entender as alterações que a NR10 irá absorver, né? Então vamos lá, a NR01 já foi publicada na sua versão, né? Na sua versão nova, né? E ela institui o GRO, que é o gerenciamento do risco ocupacional. Tá? Gerenciamento do risco ocupacional. E o que é gerenciamento do risco ocupacional? É um conceito, tá? É um conceito de gerenciamento de risco. Quer dizer, todas as empresas agora, na nova versão da NR01, vai ter de constituir um gerenciamento de risco ocupacional.
Mas o que é o gerenciamento de risco ocupacional, dizendo em grandes etapas, né? Em grandes etapas, né? São 3 grandes etapas: identificação do perigo, avaliação dos riscos de cada perigo e o controle dos riscos operacionais. São 3 passos: identificação do perigo, avaliação dos riscos e controle dos riscos operacionais. E isso está valendo para toda a firma, né? Então, nós estamos aqui instalando um gerenciamento, uma ferramenta de gerenciamento dos perigos e dos riscos existente em toda a nossa instalação, né? Em toda a nossa instalação. E vocês, senhores, já ouviram falar disso? Identificação dos perigos, avaliação dos riscos e controle dos riscos existentes? Isso aí é exatamente, não é o texto, não o texto, exatamente o texto não, mas é exatamente os conceitos que estão na NR10, né? No item 10.2.1. Vou falar aqui com as minhas palavras. Em todas as intervenções elétricas, a análise de risco, identificação dos riscos elétricos e não elétricos, riscos adicionais e medidas de controle desses riscos. Então, esse conceito, esse item que estava lá na NR10, que é um conceito de gestão, né? É um conceito de gestão, ele foi migrado para um documento coletivo que impacta em todas as normas regulamentadoras, que é o gerenciamento do risco ocupacional, tá? GRO. Também a nova NR01, né, já está publicada, ela institui o PGR, é o Programa de Gerenciamento de Risco, tá? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco? É a parte documental, né, a parte documental do GRO, né, são os documentos, e esses documentos que todas as firmas vão ter que produzir e vão ter que produzir efeito nos nossos campos, né, através desses documentos, né, ele tem duas grandes etapas, ou 2 grandes veios, né? O primeiro é o inventário do risco, tá? Inventário do risco. O que nós temos de risco em nossa instalação, né? E o segundo é o plano de ação. Então, são documentos do inventário do risco. O que é inventário do risco? É a parte de identificação e de avaliação, né, dos riscos. Então, é um conceito gerencial, agora aqui traduzido em documentos. Isso é chamado inventário dos riscos. E a partir desse inventário, ou sustentado por esse inventário, ou decorrente desse inventário, nós, firmas, vamos o quê? Produzir um plano de ação. As melhorias nas nossas instalações, de forma que buscando eliminar os riscos existentes, ou minimizar os riscos existentes, ou minimizar as consequências, caso algum risco desse se torne acidente, não é? Então, o programa de gerenciamento de risco é o quê? Inventário do risco. O que nós temos em campo que causa risco, como estão eles agora, e a partir daí um plano de ação na correção desses riscos. Alguém está ouvindo palavras já ouvidas aí? Não é? Já. O que é isto aqui? É o item 10.2.4, é a linha G, relatório técnico das inspeções atualizadas. Está lá o inventário de risco. E cronograma de adequações. Está aí o plano de ação, né? Está aí o plano de ação. Então, outra ferramenta que estava lá na NR10 é uma ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta de gestão, ela foi içada, né, para um documento geral, que é o NR01, e, claro, impactando a todas as normas regulamentadoras, né? Impactando a todas as normas regulamentadoras, né? É interessante isso, porque em várias lives, né, vários encontros aqui já publicados, né, eu já tive a oportunidade de tocar nesses 2 pontos, né? Análise de risco e medidas de controle
e também o relatório técnico e o cronograma de adequação. E eu já falei em várias oportunidades que a gente faz isso no nosso dia a dia. A gente usa essa estratégia no nosso dia a dia. Quer dizer, o que está lá na NR10 não é privilégio da elétrica, não é aplicação de elétrica. Aquilo é um gerenciamento de risco, né? Onde quer que você esteja, são passos confiáveis, uma estratégia confiável de você gerenciar esse risco, né? E conseguir trabalhar os riscos através de um programa de gerenciamento de risco, né? Então, não tem novidades, não é? Né? O nome foi alterado, tá? Chamava-se Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, né? Agora ele já está mais focado, né? Ele está falando segurança em instalações elétricas e serviços em eletricidade, porque na realidade um grande peso, um grande compromisso que estava embaixo da NR10 agora está içada para a NR1, né? Para a NR1. E portanto, eu falo que a NR10 está começando a chegar na sua origem, que são as instalações elétricas, né? A NR10 nasce na segurança das instalações elétricas, né? Mas por ela ver que essa segurança depende de aspectos maiores, ela, né, felizmente, trouxe dentro de si, trouxe no seu texto as questões de gestão, que estão sendo agora retiradas, né, solenemente e direcionadas para o documento 01, para a NR01, né? Então a NR10 está começando a voltar às origens dela, né? E esse título é muito interessante, porque fala que a segurança depende de dois aspectos bastante distintos. As instalações elétricas são determinantes da segurança, não é isso? Então, instalação elétrica dentro de normas técnicas, organizada, né? Documentada, né? Com acesso às partes como se deve, né? Com iluminação adequada. É claro que essa instalação propicia uma maior segurança, ou favorece a segurança, do que uma instalação, né? Vamos dizer, né? Uma instalação bagunçada, suja, desorganizada, né? Mas não é só isso, não é? Só as instalações não garantem a segurança. Só as instalações não garantem a segurança. Tem o aspecto de quem é que vai lá fazer esse serviço, não é? São serviços de eletricidade. A nossa equipe que lá vai, com que ela lá vai, né? Quais são as ferramentas, quais são os instrumentos, com que preparo, com que procedimentos, quais os recursos disponibilizados para os nossos trabalhadores, não é? E a gente tendo, né, uma instalação elétrica colaboradora, né, e os nossos trabalhadores, os recursos a ele disponibilizados estiverem favoráveis, é assim que a gente consegue alcançar segurança nas nossas instalações, não é? Instalações aqui no sentido amplo, não só a instalação, mas os próprios serviços, né? Os acessórios, os contratos, não é isso? Os contratos. Né? Uma coisa também notória é que ela dá uma clareza na hierarquia dos princípios da gestão. Muitos desses pontos já estão na NR10 atual, tá? Muitos desses pontos não, acredito que todos eles, ok, a maioria desses pontos já estão na versão atual, mas elas estão, digamos, misturadas, né? Ou sem uma ordem, vamos dizer, esquemática. Então, nesta revisão, foi dado a oportunidade de hierarquia dos princípios de gestão. E isso facilita muito, né, a nós que estamos em campo, a nós que estamos decidindo o que é que nós vamos fazer, o que a gente vai fazer agora pelo NR10, né? O que eu já fiz, o que está equivocado na minha instalação, né? Essas perguntas que todos nós estamos em campo, né? Vamos dizer, nos assola diariamente, né? Então esse novo texto dá uma clareza, uma firmeza, joga luzes, né, nas questões de hierarquia. Isso fica claro no próprio sumário da NR10, né? Então, o sumário da proposta de alteração, tá? Que é como vai ser a revisão.
né, a última notícia que eu tive, algumas discussões de alguns pontos bastante particulares, tá? Mas esse sumário, ele traz esse ordenamento, essa hierarquia, tá? E eu vou dar um zoom aqui só nas partes que nos interessam, né? Que é a partir do 10.3 até o 10.10, aí existe uma hierarquia. E a primeira coisa nos princípios de gestão de segurança, no gerenciamento de segurança, são as medidas de prevenção. Nós vamos nos prevenir para que os riscos não existam, né, na medida do possível, né? Então aqui essas medidas de prevenção, ela vai se chamar o quê? O PGR lá da NR01, né? Nós vamos tratar aqui de medidas de prevenção contra choque elétrico, contra arco elétrico, as questões elétricas, né? E o que? Também os demais riscos, perigos que estão identificados no nosso PGR lá da 01, né? Então, esses documentos, não só esses documentos, mas todas as normas regulamentadoras, né, vão estar naturalmente se entrelaçadas na NR01, né? NR01. Então, as medidas de prevenção é isso. O projeto conforme norma técnica, né? Um projeto favorecedor da segurança, isso tudo está nas medidas de prevenção, né? Depois disso, vem as eliminações do fator de risco. Essa é a nossa velha e boa desenergização, não é isso? Se a gente desenergiza a instalação, né, o risco elétrico deixou de existir ali, né? Então ali nós estamos, né, prontos, a instalação está liberada para o trabalho. Não pode trabalhar, né? Tem outros quesitos a serem observados, né? Mas a instalação, não existe risco elétrico. Onde não existe risco elétrico, não existe perigo elétrico. Onde não existe perigo elétrico, não vai acontecer acidente elétrico, né? Pelo menos no veio da eletricidade, as notícias são muito boas, não é isso? Depois das medidas de proteção coletiva, aí entram as medidas administrativas de organização, né? O que está nesse 10.6? Fala que todo serviço em eletricidade há uma avaliação prévia, né? Pela equipe, pela gerência, pelos envolvidos, né? Avaliação prévia do que vai ser feito, como é que vai ser feito, né? Se nós estamos em condições de fazer esse trabalho seguro, se nós temos os procedimentos adequados, né? Fala sobre isso, fala sobre os procedimentos operacionais. Não existe intervenção sem ordem de serviço assinado, né, por um profissional autorizado. E nós já sabemos que quando o profissional é autorizado, quem está assinando é a firma, né? A empresa é que emite, é a que aprova a ordem de serviço. Não existe intervenção na instalação elétrica sem procedimentos, né? Tudo isso está aí nessa parte administrativa e da organização, né? Então vamos lá. Medidas de prevenção, cortar o mal pela raiz, vamos colocar no popular, né? Cortar o mal pela raiz, o que for possível, né? Eliminação do fator de risco, nós temos a desenergização como procedimento prioritário nas nossas intervenções, né? Elas nunca abrangem toda a situação operacional, tá? A desenergização, às vezes na manutenção, você precisa estar energizado para você identificar o problema, né? Mas, em princípio, onde possível, com a maior intensidade, a eliminação dos fatores de risco, que é a desenergização, né? Eu pulei as medidas de proteção coletiva, né? Medidas de proteção, então vou falar das medidas de proteção coletiva que vêm antes das administrativas, né? Medidas de proteção coletivas, né? Então aí vem as questões de sinalização, aí vem a questão de bloqueio, de impedimento, né? De cerceamento da instalação, né? Tudo isso está nas medidas de proteção coletivas. Aí sim, o próximo passo são as medidas administrativas e de organização, né? A partir depois disso, habilitação, qualificação e capacitação dos trabalhadores, que nada foi mudado, nada, alguns pequenos detalhes ou o próprio texto, tá? Mas os conceitos são os mesmos, né? Os valores são os mesmos, né? Esses profissionais são os mesmos profissionais que nós tínhamos lá na NR, que ainda está, né, está vigendo até hoje, né?
Treinamento de segurança é o treinamento básico, é o treinamento complementar de CEP. Mudou muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Muito mais um melhoramento do que já temos lá na nossa INR, né? Autorização dos trabalhadores, né? Então aqui eles tiveram, né, a gentileza, digamos assim, né, de separar a autorização dos profissionais de habilitado, qualificado e capacitado, não é? Porque a autorização é um passo à parte, não é? Habilitado é um tipo de profissional, qualificado é um tipo de trabalhador, capacitado é outro tipo de trabalhador, e eles são concorrentes para se tornarem autorizados a intervir na instalação elétrica, né? Então está lá no 10.9, autorização dos trabalhadores, né? E finalmente, né, as últimas medidas, né, o último princípio de hierarquia, né, são as medidas de proteção individual, são os EPIs, né? Os EPIs têm uma mágica por trás desse nome, né? Proteção individual, o cara está com EPI, está com a proteção individual, então ele está protegido, né? Nada disso, né? Isso é um pensamento mágico. O EPI é sintonizado com o risco, não é isso? O EPI vem depois de várias etapas, vários processos, vários cuidados que a gente tem que tomar em nossa instalação, com os nossos profissionais, os nossos procedimentos, né? Vamos dizer, ela é a última cartada nas questões de segurança, né? Acho que alimenta muito também esse pensamento mágico, né? É a coisa muitas firmas têm, graças a Deus têm, né? EPIs, vamos dizer, genéricos, né? EPI, para entrar lá precisa de bota de segurança, capacete, óculos de proteção, o protetor auricular, algumas coisas assim, né? Esses EPIs, vamos dizer, exigidos na entrada, né? Eu não gosto de chamar de EPI, não. Eu falo assim, uniforme, né? Uniforme, né? Faz parte do uniforme. Para você entrar, você precisa disso. Quando a gente está falando aqui de EPI, nós temos uma intervenção, temos uma situação técnica, temos um risco identificado. Esse risco já foi controlado em algum nível, através de todos esses processos aí anteriores. As medidas de prevenção estavam de olho nesse, eliminação do fator de risco não pôde eliminar esse risco, já houve adoção de medidas coletivas, né? Já houve medidas administrativas, né? O nosso profissional está habilitado, está qualificado, está capacitado, ele tem treinamento de segurança, ele é autorizado, né? Isso é assim mesmo, ainda existe um risco, né? E aí nós vamos dosar, o procedimento vai dosar um EPI para aquele trabalhador, né? Sim, eu queria chamar a atenção para esse assunto aqui, para encerrar aqui o nosso papo de hoje, né? Nosso papo de agora, né? Que é o seguinte, a NR10 traz em seu texto, né, uma atualização aí com as questões tecnológicas, principalmente, né, de geração aí descentralizadas, né? Então está cada vez mais fácil, mais presente a geração através de luz solar, né? Através de vento, né? Geração internas, né? E existem alguns quesitos que foram tomados, né? Que foram inseridos para questões de proteção nesse tipo de instalação. A versão que nós estamos usando hoje é de 2004 que ela entrou em vigor, 2004, né? Nós estamos em 2021, é muito tempo, né, de tecnologia, né? Mas só um alerta, né? Então vamos tirar aqui uma conclusão do que nós vimos aqui nessa oportunidade, né? Uma parte da NR10 passou para a NR01, que é exatamente a gestão. Então a NR10 agora está cada vez mais elétrica. Está cada vez mais elétrica. A parte que permaneceu sofrerá pequenas alterações, né? É muito mais um rearranjo, do que alterações, né? É uma conquista no mesmo rumo que que a NR10 tomou desde a última revisão de 2004, né? A NR10 está mais clara nas questões de hierarquia das ações, né? Facilitando de alguma forma os nossos trabalhos em campos. Ela continua conceitual, ela não vai deixar de ser conceitual, né? O como fazer está em nossas mãos,
Nós precisamos conhecer normas técnicas, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades através de pesquisa, de conhecimento e de adoção das nossas medidas de controle em nossas plantas, tá? Mas já existe uma questão de hierarquia mais clara, facilitadora para nós que estamos em campo, tá ok? Né? E por último, né, o que eu já falei, né, a Enerdez está tornando focada na eletricidade, né? Tá voltando de onde ela nunca, de onde ela deveria ter nascido e não nasceu ali, né? Que é a parte elétrica, né? Bem, isso é o que eu preparei para esse nosso encontro, né? E eu convido a você a me seguir lá no Instagram, né? No YouTube, né? Então eu mantenho aí as redes sociais, sempre, né, postando informações, recebendo perguntas, respondendo perguntas de vocês, né? E quarta-feira, às 19h30, sempre um vídeo novo no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima oportunidade.